Nádja, nós somos alunas do segundo período de enfermagem e vamos falar um pouquinho sobre a depressão. A depressão ela é um transtorno psicológico relativamente comum. Ela causa uma tristeza persistente, impedindo as pessoas de realizarem suas tarefas diárias, como as mais simples possíveis, até como comer, dormir, para elas sentem realmente essa dificuldade. Dependendo da intensidade dos sintomas, ela pode ser diagnosticada como leve, moderada ou grave. E ela pode surgir em qualquer idade, tanto em crianças quanto adultos ou idosos. E os fatores de risco para a depressão, nós temos os não controláveis e os controláveis. Exemplos dos não controláveis, nós temos a mudança química do cérebro, mudança hormonal, histórico familiar e algumas doenças, que como exemplo nós temos a fibromialgia. Já os controláveis, nós temos o estresse, o alcoolismo, o uso de medicação e o uso de drogas. Atualmente, nós temos 300 milhões de pessoas que sofrem de depressão no mundo. E de acordo com a OMS, o Brasil ele é o segundo país da América onde existem mais pessoas depressivas, equivalente a 5,8% da população, ficando abaixo somente dos Estados Unidos com 5,9%. Entender a depressão pode parecer difícil e o meu objetivo hoje é desmistificar esse tema, te ajudando a reconhecer os sintomas e como saber lidar com ela. Os sintomas da depressão nem sempre são óbvios e você pode não perceber, mas um amigo ou um familiar sim. Eles podem ser leves e graves, esses sintomas. E os graves geralmente podem surgir na mente das pessoas pensamentos negativos e que podem lhe causar sérios riscos. Irei citar alguns desses sintomas. Nós temos como exemplo distúrbio do sono, alteração no paladar, falta de interesse por... Como é que eu posso explicar? A falta de interesse por atividades que você costuma fazer, como um simples sair para pedalar, ir à casa de um amigo. E isso são sintomas possíveis de uma depressão. Se você próprio percebe isso em você ou em algum familiar, em algum amigo, por mais de 2 semanas consecutivas esses sintomas, é necessário que você procure um psicólogo ou até mesmo um psiquiatra. O psicólogo ele é uma peça fundamental no tratamento da depressão, pois na escuta com o seu paciente, ele cria um vínculo terapêutico e isso pode e ajuda muito na contribuição de livrar o paciente da depressão. Olá, meu nome é Melissa, sou psicóloga clínica e vou falar um pouquinho sobre os principais sintomas da ansiedade. Entre eles, a gente tem aquele mais conhecido, né, que é a tristeza profunda, a falta de apetite, a ansiedade, o isolamento social, a apatia. Esses são os sintomas mais específicos e acentuados que a gente consegue logo perceber. A pessoa ela não conversa mais, ela não faz mais as atividades que antes ela fazia, inclusive aquelas que são obrigações, ela evita, ela deixa de ser uma pessoa funcional para se isolar e vivenciar a dor dela, até pela falta de compreensão que as outras pessoas têm com relação àquele sofrimento dela. A ideação suicida é algo a vir a ser observado durante o período depressivo, porque a pessoa perde a vontade de viver, de certa forma. Então é um risco. Quais seriam as causas da depressão? Geralmente traumas de infância, isso é muito recorrente, ou algo específico que aconteceu recentemente, que levou a pessoa a não digerir bem aquela situação. Para o tratamento da depressão, a gente tem o acompanhamento psicológico e psiquiátrico. O psiquiátrico, eu diria
que depende muito do estado emocional da pessoa, caso necessite de acompanhamento medicamentoso. Mas o psicológico é essencial, porque não adianta a gente tomar o remédio e não resolver as nossas questões internas. Então, os dois são a base para o tratamento. Então, esse foi um pequeno resumo dos sintomas, causas e tratamento da depressão. Olá pessoal, eu me chamo Flávia e eu vou falar os maus hábitos alimentares com pessoas com depressão. Qual é a relação entre a depressão e a alimentação? Geralmente, as pessoas não associam naturalmente a depressão e a alimentação. O tratamento mais convencional é o que? Inclui medicamentos e psicoterapia. Porém, os estudos recentemente tinham apontado uma estreita relação entre o que comemos e o nosso estado mental. Uma pesquisa realizada na Grã-Bretanha analisou os hábitos de 200 pessoas e 88% dos casos a mudança dela amenizou sintomas de transtornos mentais, como ataques de pânico, ansiedade. E a partir desse estudo, os pesquisadores classificaram os alimentos entre promotores de estresse e promotores de bom humor. Os promotores de bom humor, a gente começa a pensar como? Que aqueles que nos trazem sintomas relaxantes, que no caso é o açúcar, a cafeína e principalmente o álcool e também o chocolate. Nós meninas, no caso, quando estamos com TPM, a gente diz, vou comer um chocolatinho para ver se relaxamos, mas é justamente esses que são os promotores de estresse. Já os promotores de bom humor são quais? São aqueles os bem simples, que são o consumo de água, frutas, verduras e legumes. Impactos na sociedade. Como a depressão afeta na economia? Devido ao aumento do número de casos em conjunto com a relação com o trabalhador, a depressão oferece um risco grande para a economia global, por provocar sintomas severos. Esse tratamento faz com que o trabalhador precise se afastar de suas funções. Nos casos em que a permanência no emprego, a produtividade é afetada. Olá, eu sou a Helena e hoje a nossa equipe viemos à casa da Luziane, uma cliente, fazer essa visita domiciliar para a gente promover o autocuidado e educá-la a como se prevenir de novos episódios de depressão com uma roda de conversa. Então vamos lá! Olá, gente, eu sou a Lívia e agora nós vamos ter uma roda de conversa com a nossa cliente Lu. Então, eu quero saber como que foi alguns episódios seu na depressão. Eu queria que a senhora relatasse pra gente como que foi esse momento, né, vivido, passado, com tantas coisas, né, para ser falada, para ser posta para outras pessoas, para que venha dar testemunho, para que outras pessoas consigam passar por tudo também. Ok. Tudo começou quando eu tinha 30 anos de idade. Primeiro comecei com um pico de energia, porque na verdade eu sou bipolar e borderline, né? E depois foi que veio a depressão. A depressão é algo muito sério e é terrível para quem está dentro do quadro depressivo. A depressão é uma dor imensa na alma, no corpo. Eu não sei descrever com palavras quando você está vivendo aquele momento. Aquele momento é crucial para aquele indivíduo que está passando por aquela dor. É uma dor insuportável. Que muitas vezes, muitos de nós que são depressivos acabam se suicidando, que é uma coisa que está muito na atualidade, as pessoas estão se matando. E muitos julgam, dizem, é besteira, é isso, é aquilo. Não é besteira, não. O verdadeiro depressivo, porque tem pessoas que brincam dizendo que está com depressão, mas não apresentam os sintomas. Os sintomas da depressão, você sabe que é se afastar de quem a gente ama, que é os filhos, os amigos, a família, né? A gente se afasta das pessoas e se entrega naquela dor.
né? Fica incumbido naquela dor e é quando vem o desejo de acabar com tudo. A gente olha para dentro da gente, não vê solução. E a solução para a gente é a morte. Eu passei por isso 18 vezes. Eu tentei me matar 18 vezes. Não foi coisa... Eu tentei de tudo, só não me enforquei, né? Mas graças ao SUS, as psicólogas, as conversas com a minha psiquiatra foram essenciais. A minha psiquiatra, eu amo muito ela. Já tem 5 anos que ela me deu alta. Porque eu descobri, conversando com elas, que eu podia sair daquilo ali de uma forma natural. Eu tinha que encontrar dentro de mim forças, fé, né, em mim, não em religião, mas em mim, que eu podia sair dessa. E foi através de pensamento positivo, porque o depressivo, ele tem muitos pensamentos negativos. E o pensamento é tão forte que leva você para o fundo do poço, porque eu cheguei ao fundo do poço, aos 30 anos de idade. E é muito importante, né, priorizar os efeitos naturais que a gente pode sair da depressão usando as coisas naturais, que é como exercícios físicos, boa alimentação. Como todos nós sabemos, né, a depressão ela está sendo o mal do século e a gente tem muitas coisas naturais, como a Helena falou, né, como por exemplo que ela acabou de falar, alimentação. Outras coisas também são exercícios físicos, né, porque ali quando está praticando aquele exercício está tendo uma interação social e quando a pessoa está depressiva ela começa a se isolar de tudo e a partir do momento que tem uma interação social vai ajudar com que ela conte um pouco do que está passando para outra pessoa, que ela desabafe e compartilhe com o outro um pouco da dor dela e não se sinta sozinha. Outra coisa muito importante também é o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que quando a pessoa está se sentindo mal, pode fazer uma ligação ligando para o 188 e o Centro de Valorização à Vida, eles valorizam a pessoa, são vários psicólogos que conversam, a ligação é gratuita. E eles vão conversar, vão direcionar o que é que o depressivo tem que fazer e justamente eles faz com que a pessoa tire da mente a questão do suicídio, que eles previnem isso para que o depressivo não venha cometer o suicídio, porque como ela falou, quando tá lá no momento ruim, a coisa que vem na cabeça é logo tirar a vida porque quer se livrar daquele problema, daquela dor. O depressivo, ele não tira a vida para chamar atenção, ele tira a vida para aliviar a dor. Para aliviar a dor. Então a gente está aqui para poder dizer à senhora que tem outras saídas. E a senhora sabe muito bem como é importante a educação física, como é importante a boa alimentação. Então, eu e a Lívia, a gente quer agradecer a senhora por nos dar atenção e a oportunidade Obrigada a vocês pelas tardes maravilhosas. Dessa tarde de conversa e dessa tarde de educação e saúde. Obrigada. Muito obrigada, né, por nos receber e permitir que a gente que ouvisse um pouco, saber um pouco da sua história, né? Então é isso. Oi gente, eu sou a Grazi e eu vou falar um pouquinho sobre a importância dos exercícios físicos durante o tratamento da depressão. Nós sabemos que um acompanhamento psicológico e psiquiátrico é de suma importância no tratamento da depressão. Porém, quando esse tratamento vem acompanhado da prática de exercícios físicos, o resultado é ainda melhor. Nós sabemos que ao praticarmos exercícios físicos, nós liberamos um hormônio que se chama endorfina. Esse hormônio é responsável por nos proporcionar prazer. E é tudo que uma pessoa que está fazendo um tratamento de depressão precisa. Porque, como já foi dito anteriormente, as pessoas quando estão com essa doença, a depressão, elas se sentem tristes, se sentem desmotivadas, sem coragem de fazer coisas mínimas do nosso dia a dia. Então, a partir do momento que elas passam a se exercitar, têm o seu acompanhamento psicológico, quando tudo isso se alinha, contribui para que o sucesso seja atingido ainda mais rápido.
quero agradecer a essas meninas maravilhosas e pelo aprendizado que elas trouxeram a mim nesta tarde. E quero agradecer principalmente ao SUS.